Estamos de volta, senhoras e senhores, nosso TJ Regional, edição da tarde. Toda sexta-feira, você já sabe, tem um encontro com informações esclarecendo dúvidas sobre direitos do cidadão. Daqui a pouco a gente já conversa com o Dr. Renato, mas antes disso, deixa eu só trazer um recado importante da Pará Fogo Extintores. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 98116-8011, 98189-4110. Doutor Renato Teixeira, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado, Nilvan. Boa tarde a todos os telespectadores. Após um período de férias, né? Com certeza, merecida. Merecida, né? com certeza. Para nós todos. Só que depois das férias, voltamos às aulas. E voltando às aulas, tem toda a questão da aquisição de material escolar, sobretudo nas escolas particulares, e tem aí algumas regras a serem observadas. Nós temos aqui, inclusive, uma pergunta neste sentido encaminhada pela nossa telespectadora Clarice Lousada, moradora de Breu Branco. Ela diz, doutor Renato: sou moradora de Breu Branco, a escola em que meu filho estuda está pedindo a compra de papel higiênico, álcool e flanela, entre outros itens. Pode ser cobrado dos pais esse tipo de material, doutor? Bem, essa questão de material escolar é uma preocupação, né? Para os pais, todo início de ano é isso, parece que cada vez mais essa lista aumenta. Mas, respondendo à pergunta da telespectadora, não pode ser cobrado esse tipo de material, porque é um material de uso coletivo. Certo. Assim como também não pode ser cobrado aquele material de uso administrativo da secretaria da escola. O que pode ser cobrado é aquele material de utilização individual desse aluno. É o caderno, o livro, o lápis, a caneta, a borracha, o apontador, enfim, tudo aquilo que vai ser utilizado ao longo do semestre, ao longo do ano pelo aluno, e que tem relação direta com essa atividade acadêmica. Agora, doutor Renato, se de repente a coordenação da escola diz assim, olha, você não é obrigado, mas se puder trazer esse expediente também, é normal? Ou... Às vezes acontece. O ideal é que não seja feito, né? Tanto na rede pública como na rede particular. Certo. Às vezes a gente observa assim em relação, vamos supor, à educação infantil. É comum pedir toalha, escova de dente, pasta de dente. Por quê? Porque por mais que seja material de higiene, mas vai ser utilizado por aquele aluno. O que não pode ter são excessos. Às vezes a gente percebe que tem pedido de grampo, de clipes, de materiais que é evidente, né? Que é administrativo, ou então papel higiênico. Né? Isso não deve ser pedido, até porque, sendo uma escola pública, isso tem que vir do poder público. Sem sombra de dúvidas. Sendo particular, isso é da própria atividade da escola. Então, ela, com a mensalidade, ela tem que fazer frente a essas despesas. Continuamos conversando com o defensor público, doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira, e baseado nessa pergunta que a nossa telespectadora de Breu Branco nos enviou, nós temos aqui outras, doutor. Uma delas diz: existem outros cuidados que os pais devem ter ao assinar um contrato com uma escola particular? Sim, com certeza. É importante, de início, fazer a leitura do contrato, com calma. E com bastante atenção. Existem cláusulas que são abusivas e que às vezes aparecem nesses contratos. Por exemplo, uma que é muito comum, a questão da multa por inadimplência. Não pode ultrapassar, o Código de Defesa do Consumidor estabelece isso, 2%. Também, às vezes, a gente percebe exigência de materiais novos, não é preciso material a ser adquirido, ser um material novo, é muito comum. Pode até ser reaproveitado, né? Reaproveitado, que é o ideal. E também a gente percebe ali, às vezes, exigências quanto a um determinado fornecedor, né, que chamam de estabelecimento parceiro. Um direcionamento. Direcionamento, isso não pode existir. Também cobrar determinada marca, ou então até mesmo a gente percebe que cobram uma taxa para aquisição. Não, a gente vai comprar a escola, não, isso
deve ser uma opção. Você tem a opção de comprar você mesmo ou então de pagar uma taxa para que a escola venha a comprar, mas isso não pode vir por meio de imposição. Lembrando que, dicas inclusive que eu vi em uma reportagem impressa, o simples fato de um material escolar ter um personagem de desenho animado famoso eleva o preço consideravelmente. Então, tudo bem que tem um efeito psicológico na cabeça do garoto. Mas vai ter que pagar os direitos autorais, Tem né? também Acaba um efeito... encarecendo muito. Está aqui a explicação do porquê também, né? São direitos autorais inclusos. Como é que funcionam esses contratos quando existe a inadimplência dos pais do aluno? Ou seja, o pai não está conseguindo pagar, honrar o seu compromisso. Bem, aí a gente tem que fazer uma distinção, né? Certo. Durante o período letivo em que o aluno está ali estudando, esse aluno não pode ser de maneira alguma constrangido na sala de aula, seja não podendo frequentar a aula, não fazer prova, ou então na sala de aula ser recebido por alguém da secretaria cobrando, isso não pode existir. Agora, a lei permite que, havendo um atraso, não seja feita a renovação da matrícula, que normalmente acontece, né, de forma semestral. Então, se há atrasos, a escola pode se recusar a fazer a matrícula, a não ser que venha a ser feito o pagamento daquele valor que está em atraso. É quando normalmente os inadimplentes tentam renegociar, né? E acabam pagando pela comodidade de ter o filho na mesma escola, né? Exatamente. A escola pode fazer alguma cobrança a mais ou negar a matrícula caso o aluno tenha algum tipo de deficiência? Não pode. Veja só, se nós formos observar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem uma norma expressa que proíbe não só negar a matrícula, mas retardar a matrícula, procrastinar, cobrar mais daquele aluno em razão de ter uma deficiência. Isso, inclusive, se nós olharmos o Estatuto, prevê uma pena de prisão de 2 a 5 anos. É considerado crime. Normalmente, como é que isso acontece? A pessoa vai na escola ou liga, diz, olha, eu quero matricular o meu filho nessa escola, tem vaga? Tem. Aí quando chega na secretaria e apresenta, né, a necessidade especial ali daquela criança, aí não tem mais vaga, então já acabou a cota dos alunos com deficiência, isso não pode existir. Até mesmo o Plano Nacional de Educação prevê que aquelas crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, eles têm que frequentar o ensino regular, as classes comuns. E aí entram as monitoras, por exemplo, os facilitadores, né? Os mediadores. Por isso que é importante também a escola já se preparar e investir nisso, para evitar esse tipo de transtorno. Nossa produção nos avisa que a gente está chegando aqui ao finalzinho. Para encerrar, doutor Renato, como proceder caso haja negativa da matrícula ou cobrança de valores, no caso desse aluno com deficiência? Mesmo sabendo disso, foi lá, hein? Pois é, aí o ideal é que a pessoa procure a diretoria da escola. Se for uma escola de ensino fundamental, se não houver a solução na escola mesmo, pode procurar a Secretaria Municipal de Educação. Se for do ensino médio, já vai na unidade regional de educação, que já é ligada à Secretaria Estadual de Educação, para justamente solucionar esse problema. E URI, né? Exatamente. Pode também procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público para intermediar essa situação, justamente para buscar a solução, sem a necessidade de ter que ingressar com mandado de segurança, com ação civil pública ou até mesmo com processo criminal. Legal. Você gostou do tema? Faça a sua sugestão também para que o doutor Renato responda as suas perguntas. Nosso WhatsApp você vê aqui na tela, 981050348. Assim encerramos mais uma edição do TJ Regional, desejando a você um excelente final de semana e até segunda, se Deus quiser. Obrigado, doutor Renato. Obrigado. Grande abraço a todos. Com Deus.